Seja bem-vindo, eu estou de volta. Nesse vídeo a gente vai estudar as senoides e a adição de senoides. Eu quero lembrar que no primeiro vídeo de número complexo a gente já explicou alguma coisa sobre o círculo trigonométrico lá. Então eu peço que quem tiver alguma dúvida, por favor, volte no vídeo. Lá a gente explicou o que era o cosseno e o que era o seno. O cosseno era a abscissa no círculo trigonométrico e o seno era a ordenada. Tá explicadinho lá. Quem tiver dúvida, por favor, volte lá. Nesse vídeo também a gente vai ver já a primeira utilidade dos números complexos. A gente vai representar uma senoide por meio do número complexo. Nós vamos ver isso adiante. Então primeiro vamos analisar o que é aqui essa expressão, e quais são os componentes da expressão. Então eu estou dizendo que essa função x de t, ela varia de acordo com o cosseno. Eu tenho o valor c, aqui dentro eu tenho esse valor 2πf0t que eu vou chamar de ômega zero, mais uma fase. O que é o c? O c ele é a amplitude, ele é o máximo valor que essa função pode alcançar. Vamos entender então o que é isso aqui. Eixo dos cossenos, eu tenho um determinado ângulo. Conforme esse ângulo vai indo para lá, conforme eu vou aumentando o ângulo, vai diminuindo o cosseno vai andando nessa direção. Então eu estou diminuindo isso aqui. Esse número, ele está saindo de 1 no máximo quando isso aqui for 0. Conforme eu vou andando para cá, eu vou tendo números menores do que 1. Então eu estou diminuindo o valor da função. E conforme eu ando para a direita, eu vou aumentando o valor da função, até que quando o cosseno atingir o valor 1, x de t vai ter o valor máximo, que é o c. É o que a gente chama de amplitude. Então vamos lá. No primeiro quadrante, conforme eu ando para cá, eu vou diminuindo o valor da função, porque um valor máximo vai sendo multiplicado por números cada vez menores do que 1, até chegar no zero. No segundo quadrante, o cosseno começa a crescer negativamente, de 0, e ele vai atingir o máximo de menos 1. E quando isso acontecer, eu vou ter o maior valor negativo da função. Tá certo? Então, c é o que a gente chama de amplitude, é o valor máximo da função. A gente vai ter um máximo positivo e um máximo negativo. Agora vamos entender o que acontece aqui dentro. Então imagina o seguinte aqui, um determinado ângulo φ, eu estou dizendo que o cosseno de φ ele é igual ao cosseno de φ mais 2πn, sendo o n um número inteiro, pode ser positivo ou negativo. Pode ser zero também. Vamos ver se é verdade isso aí. Então vamos imaginar que o n é zero. Quando o n for zero, o cosseno de φ é igual a φ. Então eu estou nessa posição aqui. Agora vamos fazer o n igual a 1. N igual a 1, eu estou somando 2π ao ângulo que eu tinha inicialmente. Inicialmente eu tinha φ, eu somei 2π, eu dei uma volta aqui. Onde eu caí no mesmo lugar. Qual é o valor do cosseno? É o mesmo. Quando eu descer aqui na abscissa, eu vou encontrar o mesmo valor. Mas eu quero dar duas voltas, eu vou fazer o n igual a 2 agora. Então não tem problema. Uma volta, duas voltas, eu caio no mesmo lugar. Quanto é o cosseno? É o mesmo. Então isso aqui é verdade. A mesma coisa vale se eu quiser dar uma volta no sentido contrário. Se eu quiser fazer isso aqui. É só fazer menos 1, menos 2, menos 3, Quando eu fizer menos 1, eu vou dar uma volta ao contrário e eu vou cair no mesmo lugar. Duas voltas ao contrário, eu caio no mesmo lugar. Então o cosseno ele tem sempre o mesmo valor. É isso que está dizendo aqui. Agora veja, toda vez que eu tiver esse t ele é esse argumento aqui, essa parcela é que faz com que o valor mude com o tempo, Isso aqui está em função de tempo, o ômega zero está em função do tempo, Então quando eu fizer
o t igual a 1 sobre f0, quando t for igual a 1 sobre f0, eu vou cancelar o f0 e eu vou somar 2π no ângulo inicial. O que significa isso? Que cada tempo 1 sobre f0 eu dou uma volta. É o que a gente chama de período. Então o período é 1 sobre f0. Toda vez que eu correr esse tempo, eu somei 2π no ângulo inicial. Eu dei uma volta. E o inverso disso é a frequência, que a gente dá uma unidade de hertz, que é 1 sobre segundo, né? Que a gente vai chamar de hertz. Isso dá uma melhor visão agora do que é o ômega zero. O ômega zero é 2πf0. Qual é a unidade disso aqui? O 2π é radiano. O f0 é 1 sobre segundo, então é radianos por segundo. O que quer dizer o ômega zero, então? Ele é a velocidade com que isso aqui está girando. Quantos radianos por segundo eu estou movimentando aqui? Eu estou me movimentando aqui dentro. Tá certo? Então está explicado o que é isso aqui. E o θ é a fase. Nós vamos chegar já no que é a fase, nós vamos entender melhor aqui na frente. Por enquanto, só tenha na cabeça que isso aqui é a fase. Tá? Agora vamos ver algumas relações importantes aqui. Eu estou dizendo aqui que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x. Certo? Observe que a defasagem entre um e outro é π sobre 2, a diferença, né? Entre um e outro é π sobre 2. Ou seja, essa condição para essa tem uma diferença de 90 graus nela. É por isso que isso aqui vale. Tem que ser uma diferença de 90 graus. Vamos ver isso aqui graficamente. Então eu tenho um ângulo x e eu tenho um outro ângulo que é x menos π sobre 2, que é esse ângulo de baixo aqui. E a soma dos dois vai dar os 90 graus. O que isso aqui está dizendo? Que o cosseno do x menos π sobre 2, ou seja, a abscissa do x menos π sobre 2, é igual à ordenada quando for igual a x. Quando o ângulo for x. Então, o cosseno de x menos π sobre 2 é igual a A, então o seno de x também é igual a A. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque eles estão em quadratura. Tem 90 graus de diferença. Vamos dar um exemplo numérico. Suponha que o x seja igual a zero. X igual a zero, quanto é o cosseno de menos π sobre 2? Menos π sobre 2 é aqui, né? Esse é o menos π sobre 2. Quanto é o cosseno de menos π sobre 2? É zero. E quanto é o seno... Agora vamos fazer o x igual a zero aqui. Quanto é o seno de zero? É zero também. Tá certo? Então, cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x. Essa relação a gente vai usar com alguma frequência. Quando a gente estiver deduzindo algumas fórmulas, por exemplo, a gente vai ver isso aí mais para frente. Em algumas situações a gente vai usar. Da mesma forma que a gente vai usar essa, a gente também eventualmente vai usar essa aqui. Ó. Que o seno de x é igual ao menos seno de menos x. Vamos ver se é verdade também. Isso é até mais fácil de visualizar. Eu tenho um ângulo x e eu tenho um ângulo menos x. O seno de x é igual a A e o seno de menos x é menos A. Vamos ver um exemplo numérico. Vamos fazer o x igual a π sobre 2. Então aqui a gente tem o π sobre 2. E aqui é o menos π sobre 2. Então quanto é o seno de π sobre 2? Vai dar 1. Quanto é o seno de menos x? Vai ser o seno de menos π sobre 2. Ele é menos 1. Então, estamos aqui. Ó. Menos seno de menos x é igual a menos seno de menos π sobre 2. O seno de menos π sobre 2 é menos 1. Com esse menos aqui dá 1.
Então, menos seno de menos x é igual a 1, seno de x também foi igual a 1, quando o x é igual a π sobre 2. Tá certo? Essa relação também é importante. A gente também vai usar ela por aí. Né? Agora vamos entender o gráfico da função seno e cosseno. Né? Então vamos ver primeiro quando a função é c cosseno ômega 0t. Ou seja, aqui eu não tenho θ, eu não tenho essa fase aqui, inicialmente. Então quando o ângulo é 0, o cosseno é 1, isso aqui é 1, e o valor da função é c, é o que está dizendo aqui. Quando for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vai dar 0, e o valor da função vai ser 0. Quando for π, cosseno de π é menos 1, e eu vou chegar no menos c. Quando for 3π sobre 2, que é igual a menos π sobre 2, né? Ele é 3π sobre 2 se eu estiver vindo nessa direção aqui, né? Agora se eu vier por aqui é menos π sobre 2. Então 3π sobre 2 vai dar 0 também. E quando for 2π, cosseno de 2π vai dar 1, eu vou ter novamente o c e aí a função se repete. Isso aí, então, portanto, 2π é o período, né, quando a função começa a se repetir. Então, o período é igual a 2π. Quem é o π sobre 2? Né? Ele é o período dividido por 4. Quem é o π? É metade do período. Quem é o 3π sobre 2? Ele é 3/4 do período. Né? Então, eu tenho aqui 1/4, metade, 3/4 e 1 inteiro aqui, né? O período inteiro. Eu estou mostrando isso aqui porque a gente vai usar aqui embaixo. Agora, vamos ver a função seno. A gente não tem a fase também. Quando for 0, o seno é 0, o valor da função é 0. Quando for π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, e a gente vai ter o valor máximo da função. No π a função vale 0, o seno de π é 0. No 3π sobre 2 a gente vai ter o valor negativo do seno. Né? Leia isso enxergando aqui, né, no ciclo, o que está acontecendo. Né? E quando for 2π vai voltar a ser 0. Agora vamos analisar o que acontece quando a gente tem a fase. Eu estou dando um exemplo da fase do θ menos 60 graus. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, a gente tem em roxo aqui a função c cosseno de ômega 0t, é a mesma função que eu tenho aqui. E agora eu vou defasar ela de menos 60. O que acontece na função roxa? Ela atinge o valor máximo no zero. Quando o tempo for igual a zero, o cosseno vai de 0 vai dar 1 e eu vou ter o valor máximo da função. E o que está acontecendo na magenta? Quando o tempo é zero, eu não tenho o valor máximo. Eu vou fazer o cosseno de menos 60. É esse valor que está aqui. Ó. No tempo igual a zero, a função tem esse valor aqui. Certo? Não é o valor máximo. E quando que eu vou ter o valor máximo? O valor máximo é quando isso aqui for zero. Então é quando eu tiver 60, quando o ômega 0t for igual a 60. Aí eu vou ter 60 menos 60, 0, cosseno de 0 é 1, vezes o c, eu tenho o valor máximo. Que é essa posição aqui. Ó. É 1/6 do período. Tá certo? Vamos entender então como que a gente chegou nesse 1/6 aqui. A gente viu que 90 graus, que é π sobre 2, é igual a 1/4 do período. Então, isso aqui é 1/4 do período. O que é o 60? Ele é 2/3 de 90. Então, ele é 2/3 de t0 sobre 4. Ou t0 sobre 6.
certo? Só dividir o 90 por 3, o 60 é 2/3 disso. Né? Então, 2/3 de t0 sobre 4 é t0 sobre 6. Então, novamente, na função roxa, a gente conseguiu o valor máximo no t igual a 0. E na magenta, a gente só consegue o valor máximo em t0 sobre 6. O que significa isso? Que a magenta está atrasada de 60 graus. Só depois de 60 graus percorridos no ciclo é que a gente conseguiu o valor máximo. A gente vai ver isso aqui largamente quando a gente estiver estudando circuitos elétricos, essa questão de defasagem, de tensão, corrente, a gente vai ver muito isso aí, vai aparecer muito essas defasagens aí. Né? Mas graficamente é isso aí que está acontecendo. Tá bom? Bom, agora chegamos na hora tão sonhada, né? Adição de senoides com mesma frequência. Então está aqui de novo a nossa equaçãozinha, C cosseno de ômega 0 t mais θ. A gente sabe lá de trigonometria, né? Cosseno de uma soma, a gente desenvolve dessa maneira. Então, cosseno de ômega 0 t mais θ é C cosseno de θ vezes cosseno de ômega 0 t menos C seno de θ vezes C de ômega 0 t. O que acontece aqui? O C cosseno θ ele não depende do tempo. Então ele é uma constante aqui. Uma vez que eu tenho a fase, eu tenho o valor, e a amplitude também não vai mudar, eu tenho o valor do A. A mesma coisa para o valor do B. Agora vamos representar isso aqui, né, num gráfico. Então o A ficou C cosseno de θ e o B ficou menos C seno de θ. Fazendo essa representação no gráfico, o A nada mais é do que a projeção do C na horizontal. E o B é a projeção do C na vertical. Então veja, o C ele é a amplitude do nosso sinal e ele é o módulo desse número complexo aqui. A gente acabou de representar isso aqui como um número complexo. Então, o C, que é a amplitude do sinal, ele pode ser representado como um módulo do número complexo. E o argumento do número complexo é a fase. É assim que a gente representa uma senoide como um número complexo. Então, o que vai acontecer lá em circuitos elétricos? A gente vai ter um sinal alternado, sinais alternados, né? Tensões e correntes senoidais. E a gente vai representar dessa maneira e é assim que a gente vai somar senos, cossenos, multiplicar, dividir, fazer exponencial, tudo aquilo que a gente viu no número complexo. Por quê? Porque acabamos de provar que uma senoide, uma cossenoide, pode ser escrita como um número complexo. E aí vale toda aquela álgebra que a gente viu. Né? A gente determina, então, a amplitude vai ser determinada dessa maneira, no número complexo, o θ é o arco tangente, aquela álgebra de número complexo que a gente viu. E a gente representa na forma retangular dessa maneira e na forma exponencial dessa maneira aqui. Amplitude do sinal e a fase aqui. Certo? A gente vai usar demais isso aí. Outra relação importante. Eu já deduzi essa relação num exercício. Mas vamos rever ela. Ela é muito importante. Senoides em termos de exponencial. Equação de Euler. EJθ é igual a cosseno de θ mais J seno θ. Eu mostrei que isso aqui era verdade quando a gente estava estudando a forma exponencial do número complexo. Então, quem quiser ver, pode assistir o vídeo do número complexo da forma exponencial e lá a gente demonstra que isso aqui é verdade, que isso é igual a isso. Então, vamos fazer EJθ cosseno θ mais J seno θ e vamos fazer a mesma coisa quando o θ for negativo. Quando o θ é negativo, a gente tem E menos Jθ igual a cosseno de θ menos J seno θ. Agora vamos somar
essas duas expressões aqui. Somando as duas, a gente tem EJθ mais E menos Jθ de um lado. E do outro lado, na hora que a gente somar, a gente vai cancelar o J seno θ e vai ficar com 2 cosseno θ. Passa o 2 dividindo e o cosseno θ fica EJθ mais E menos Jθ dividido por 2. Certo? Agora vamos usar as mesmas equações, só que dessa vez, ao invés de somar, a gente vai subtrair. Então a gente fica com EJθ menos EJ menos θ igual, né? A gente subtraiu, cancelou, dessa vez cancelou o cosseno, esse menos com esse menos vai dar mais, e a gente vai ter 2J seno θ. E o seno θ fica então EJθ menos EJθ dividido por 2J. Né? Muito importante essas duas relações aí. Aqui um exemplo numérico. Né? Então f de t menos 3 cosseno ômega 0t mais 4 seno de ômega 0t. Bom, isso aqui, essa coisa aqui, é isso aqui, né? Então a gente tira que o A é menos 3 e que o B é menos 4. Porque esse menos com esse menos aqui deu 4, né? Então esse B aqui é menos 4. Achando o módulo, a gente vai chegar no módulo de 5. Né? E a representação gráfica disso é isso aqui. Ó. Menos 3 com menos 4 e um ângulo alfa aqui. Que não é o ângulo que a gente vai usar, a gente vai usar o θ, né? Então, tangente de alfa, menos 4 sobre menos 3, em graus vai dar 53,1, transformando para radiano, 3π sobre 10. Quem é o θ, então? O θ é menos π, né? A gente está tudo isso aqui, vindo nessa direção aqui, é menos π. Então, menos π mais alfa. Né? O alfa está na outra direção, o alfa está nessa direção aqui. Né? Então, menos π mais alfa é menos π mais 3π sobre 10. E a gente vai chegar num θ de menos 7π sobre 10. É esse ângulo que a gente vai colocar na solução final aí. Então a gente ficou com esse número complexo aqui, cujo o módulo, que é a amplitude, é 5. E a fase é o menos 7π sobre 10. Ômega 0t menos 7π sobre 10. Essa é a forma com a cossenoide. E o número complexo é menos 3j menos 3 menos 4j. Na forma exponencial ficou 5e menos j 7π sobre 10. O módulo é a amplitude e a fase está aqui. É o que a gente acabou de ver aqui para trás. Tá bom? Bom, então eu espero que tenha ficado claro. E a gente volta no próximo vídeo aí com mais assuntos, né? Então eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe aí o seu like e o seu comentário que ajuda a divulgar. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo.